Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. É uma alegria muito grande. É, Jesus. Na verdade, não é uma alegria muito grande, é uma alegria transbordante. Ô, glória. Quando nós vemos que todos os nossos irmãos estão presentes. Aleluia. Glória a Deus. Sabe que está faltando Falta o alguém? Jones e o irmão Minuto. Mas os dois eles estão trabalhando. trabalhando, Né? A gente é conhecido, mas nós estamos quase, 98% Glória a Deus. presentes. Isso é maravilhoso. Graças Nós, a como os Deus. líderes Glória a Deus. da Igreja do Senhor, nós nos alegramos, Amém. né, pela graça que Deus nos dá. Aleluia. Amém. Eu estava aí atrás e eu falei para a pastora Ana, que coisa linda ver isso. Graças a Aleluia. Deus. Né? Aleluia. Coisa linda. A gente se Amém. sente, né, alegre, né, e Deus é glorificado no céu. Aleluia. Amém. Amém, irmãos? Antes de nós entrarmos na mensagem de hoje, eu quero chamar o nosso casal. Cadê o irmão Ed? O irmão Edica e a irmã Ana. Seu. É, Deus abençoe. cada pastor tem um jeito de trabalhar, né? É, Deus. E eu sempre fui de fazer dessa forma, né? Separar aqueles que o Senhor tem mostrado para nós, né? Que estão separados para a obra por Ele. Primeiro a gente vê, né, no mundo espiritual, Deus separando essas pessoas. Sim, Jesus. E depois nós trazemos isso para o mundo natural e nós temos que fazer isso. Amém. Ah, mas eles se converteram há pouco tempo, se batizaram há pouco tempo. Queridos, isso está nas mãos de Deus. Deus capacita. Aleluia. Né? Deus tem uma obra na mão deles, nas mãos deles, e que eles precisam então ser separados. Isso é importante para o reino de Deus, porque eles estão começando a mexer com coisas que vão ser consagradas no altar Sim, de Deus. Deus. E eles Aleluia. precisam ser consagrados como no Antigo Testamento o sacerdote também era ungido, separado para fazer aquele trabalho Sim, aleluia. dentro da casa de Deus. Amém? Gostaria de chamar vocês aqui em cima hoje. Glória a O Deus. Negai, irmã Ana e o Glória a irmão Deus. Edgar. Os pastores, por favor. Glória. Deixa eu colocar minha máscara aqui de novo. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia, Deus. A partir de Seja hoje, o nome do nós vamos orar por eles, vamos separá-los para a obra. Glória Né? a Deus. Então, eles vão Glória a estar, Deus. já tem alguns compromissos a mais do que vir à igreja. Estão liberados para ir para a intercessão, né, antes do culto, participar da intercessão. E outras coisinhas mais que vai vindo aparecendo pelo caminho, que nós vamos, né, colocando na mão de vocês para vocês estarem trabalhando. Para isso, né, nós vamos orar por vocês hoje. Nós estamos em 4 pastores aqui. Aleluia. Quero colocar as mãos sobre vocês. A irmã Ana, a pastora Ana e a pastora Ruth vão orar pela irmã. E eu e o pastor Luiz vamos orar pela irmã Édica. Vamos consagrá-los, separá-los, né, Aleluia, para a obra de Deus. Deus. E por isso que é importante hoje nós estarmos colocando o azeite sobre a vida de vocês. Eu não sei como é que nós vamos fazer, pastor, vamos colocar um pouquinho na sua mão. Vai ter que ser bem pouquinho, senão... Tá bom. Pastor, o papel aí. Nós vamos fazer um símbolo que eu estava ouvindo, né, hoje, ontem, e Deus fala assim: unge as mãos e a mente. Porque as mãos que eles vão usar vão apresentar as coisas que eles vão fazer diante de Deus. Tem que ser mãos santas. E a mente, porque tem que ser uma mente dirigida pelo Espírito Santo. Aleluia. Amém? Amém. Por isso, então, Amém. 2 lugares importantes para nós ungirmos: as suas mãos e a sua mente. Amém? Glória a Deus. Eita, Deus tremendo. Louvado seja o teu nome, Jesus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Te adoramos. Aleluia. Aleluia. Amém? Vai lá, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, Senhor amado, queremos, através desse óleo que simboliza a presença do Teu Espírito Santo, quero separar essas mãos, ungir, Senhor amado, essas mãos e essas mãos. E tudo que apresentar diante do Teu altar, Deus, que essas mãos sejam mãos santas, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que ele seja agora coberto pelo Teu Espírito Santo. Deus amado, em nome de Jesus, tudo que vier nessas mãos, Deus, para o Teu reino, seja próspero. Senhor amado, tem um propósito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quero colocar diante de Ti, Senhor amado, essas
amado, seja uma mente protegida por ti agora. Uma mente, Senhor amado, que seja dirigida por ti. Pai amado, em nome de Jesus Cristo agora, Pai, coloque as minhas mãos sobre ele, Deus, e a partir deste momento, Senhor, seja separado para a tua obra, ungido pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade, pelo teu infinito misericórdia do Senhor Jesus. E que a partir de hoje, Deus, ele seja um obreiro máximo, um obreiro dirigido, um obreiro que esteja de coração aberto, de mente limpa, para receber, Senhor amado, a tua graça, receber a tua direção. Em nome de Jesus Cristo agora, e todo Senhor amado, o seu coração agora, cheio de vida do Senhor, que nesse Espírito Santo, nesse Espírito, Pai, ele venha, Senhor amado, estar na sua casa, Espírito Santo, e que ele possa, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, ele possa ser usado com poder, com autoridade, com em nome de Jesus, e todos nós, Senhor amado, em concordância agora, nós oramos sobre eles, e louvamos e te bendizemos, por ter trazido, Senhor amado, a vida do Evangelho, para esse lugar, Pai, que necessitava Cristo, necessitava, Senhor amado, da tua glória. Em nome de Jesus Cristo, nós louvamos, em nome de Jesus. Podamos caminar y trabajar juntas. Amén. Yo, mi hermano, que el Señor lo usa cada día grandemente, que le dé sabiduría. Glória a Deus. Estamos crescendo. Graças. Eita, glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Adoramos, Senhor. A presença de Deus, do Espírito Santo é muito forte. Eita, glória. Glória a Deus. O pastor estava aqui em cima, com certeza sentiu, os irmãos, aí o irmão não podia nem falar, o irmão estava aqui em cima. Glória. E Deus, ele trabalha assim, irmãos. Às vezes nós não sabemos o propósito das coisas, mas Deus, ele está fazendo, movendo, trabalhando, transformando, está equipando, né, para aquilo que está vindo. Né? Nós estamos trabalhando, nós fazemos, como disse na semana passada, né, nós fazemos um pouquinho diante de Deus e confiamos a Deus esse pouco, mas Deus nos coloca no muito. É Ele que nos leva nesse lugar. Não adianta nós procurar entrar no muito, vamos fazer um pouquinho que está nas nossas mãos, bem feito, que o resto Deus faz. Amém. Amém? Irmão Edgar, irmã Ana, agora vocês têm separados para a obra. Tem um compromisso maior diante de vocês. A partir de agora, nós vamos estar mais em contato, tem coisas para nós fazermos. Sim, Senhor. Logo vamos ter alguns estudos e instruções para os obreiros, para os diáconos. Amém, Jesus. Estamos entrando agora também ao trabalho da obra. Glória Ele precisa ser direcionado. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus e aleluia. Obrigado, Jesus. Nós vamos então entrar na mensagem nessa noite. Amém. Bom, semana passada nós terminamos então foi 5 mensagens? Foi semana passada? Foi. Oi. Que nós terminamos então as 5 mensagens falando sobre o reino de Deus. Falando sobre a vida, o mundo espiritual, entendendo como é que funciona aquele mecanismo todo. Eu tenho certeza que levou a nós a entrarmos em um outro nível de entendimento diante de Deus. Amém? Amém. Vocês concordam comigo? Amém. Eu tenho percebido que a percepção do Espírito Santo pelos irmãos ficou mais aflorada, ou seja, ficou mais sensível. Quando a gente começa a falar de alguma coisa espiritual, as pessoas começam a sentir a presença do Espírito Santo. Isso significa que você entendeu o lugar onde você está. Então nós vamos começar a entender um pouquinho hoje sobre as parábolas que Jesus falava. Por que Jesus falava em parábolas? Por que Jesus a partir do capítulo 13 de Mateus, ele começa a falar em parábolas em vez de falar abertamente sobre o reino de Deus. Nós vamos entender alguma coisa sobre isso aqui hoje. Eu vou fazer uma pequena introdução, que nós vamos ficar um bom tempo aí, não digo um bom tempo, mas algum tempo, falando sobre as parábolas de Jesus. Nós precisamos entender isso, porque a primeira coisa que eu quero passar para vocês é que a parábola, quando se fala em parábolas de Jesus, nós estamos falando do tempo da igreja. Nós não estamos falando de alguma coisa que está
como se diz assim, escondida atrás das palavras. Naqueles dias de Jesus estava escondida. Mas nos dias que Jesus falou isso, ele estava, como se diz, profetizando o que a igreja de Jesus, a sua igreja, ia viver nos dias de hoje. Aleluia. Então as parábolas de Jesus, elas vêm trazendo o reino de Deus, manifestando na terra a forma que a igreja ia trabalhar. E as dificuldades, os problemas que iam surgir no meio da igreja, todos estão dentro das parábolas. Né? O interessante, muito interessante é você entender que quando Jesus nasce, né, da Virgem Maria, ele nasce trazendo um reino. Ele é o rei. Amém. Né? E ele veio também implantar este reino na terra. Só que quando ele falava abertamente, quando ele começa a ministrar, depois dos 33 anos, foi batizado, levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado, volta do deserto e começa seu ministério, ele fala abertamente do reino de Deus. Desde o capítulo 1, né, até o capítulo 12, ele está falando abertamente do reino. O problema é que os judeus que deveriam acolher e entender que aquele era o Messias, era o rei que via instituir o reino de Deus na terra, ou restaurar o reino que foi tirado das mãos do homem, né, na queda de Adão e Eva, eles veio restaurar este reino, né, não aceitar o reino. Ou seja, ao não aceitar Jesus como rei, eles também rejeitaram o reino de Deus. Então, por isso que existe a necessidade da vinda de Jesus Cristo, da segunda vinda de Jesus Cristo, que aí sim o reino de Deus vai ser restaurado plenamente, né? Então, por isso que até o capítulo 12 de Mateus, ele está falando abertamente do reino de Deus, e manifesta o reino, faz as curas no reino de Deus, né? Falando e ministrando o reino de Deus. Mas há uma rejeição. Aí, a partir do capítulo 10 em diante, começa já a procurar matar Jesus. Né? Então, o que aconteceu, né, nesse período, né, do capítulo 12, há uma transição para o capítulo 13. Amém? Então, eu quero que você abra sua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Você vai deixar a tua Bíblia aí, mas nós vamos andar um pouquinho hoje na Bíblia, porque existem parábolas que nos ajudam a compreender algumas partes dessa parábola. Nós vamos ficar aqui no versículo número 1, né, de toda essa parábola que está falando, capítulo 13, versículo 1. Mateus 13, versículo 1. Mateus capítulo 13, versículo 1. Aleluia, Deus. Todos acharam? Amém. Amém? Acho que o meu está muito forte. Peraí. Glória a Deus. Naquele mesmo dia, amém? Posso ler? Amém. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. E o povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando caiu o sol, e as plantas queimaram e secaram, porque não tinham raízes. Amém. Versículo 7. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, de boa colheita, e 100, 70 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Versículo 11. Ele respondeu: a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. A quem tem será dado, e a este
terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Amém? Amém. Eu quero que nós vamos nos focar hoje no versículo número 1. Aquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Amém? Amém. Aparentemente, esse versículo aqui ele não tem tanto, como dizer assim, tanto significado dentro da parábola do que Jesus estava contando, do semeador. Parece que não. Mas na realidade, ali ele está mostrando uma coisa muito importante que passa desapercebido. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Queridos, quando Jesus começou o ministério dele, ele pregava dentro das sinagogas. Para quem? Para os judeus. Amém? Amém. Jesus pregava dentro das casas. Lembra do paralítico que abriram o teto da casa e desceram o paralítico pelo telhado para que Jesus curasse ele? Onde Jesus estava? Dentro de casa. Então ele sempre se reunia, na maioria das vezes, dentro de casa. Mas como até o capítulo 12 ele falava abertamente do reino de Deus, e esse reino foi rejeitado, então ele falou assim, eu preciso então fazer com que o reino de Deus permaneça na terra, mesmo que eles tenham sido rejeitados. Assim como Davi foi ungido rei, mas não foi colocado como rei desde o dia que ele foi ungido. Ele teve que esperar o tempo dele, mas Israel tinha um rei, que era Davi. Mas ele não estava entronado como rei. Amém? Jesus passou pela mesma situação. Ele era o rei que foi despido da sua glória, desceu dos céus para implantar o reino de Deus na terra, mas foi rejeitado tanto o rei, então assim se rejeita também o seu reinado. Então nós vemos aqui que Jesus, naquele momento, ele sai de casa. No original, quando ele diz sai de casa, significa sai do seu povo para pregar o evangelho para aqueles que não eram judeus. Amém? Amém. Por isso que ele diz assim, por isso que o primeiro versículo é o versículo chave, por mais que não pareça, mas é o versículo chave de todas as parábolas que vêm nesse versículo, nesse capítulo. Então ele saiu de casa, ele assentou-se num barco à beira-mar, e ao seu redor uma multidão de pessoas. Aleluia. Amém? Então ali ele já está tendo uma transição. Ele já não veio somente para os judeus, ele veio para todos aqueles que ouvissem a palavra de Deus, aqueles que aceitassem, né, a pregação do reino. Então Jesus ele começa então um novo empregar a partir do capítulo 13, uma nova forma de ministração, que é por parábolas. E Jesus, os discípulos perguntaram para Jesus, por que fala para eles por parábolas? Né? E Jesus disse para eles assim, que para nós nos é permitido saber os segredos do reino, né? Como diz no versículo final que nós lemos aqui. A vocês é dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Porque todo aquele que aceita Jesus tem esse direito. Amém. O Espírito Santo te vai revelar o reino de Deus. Amém? Amém. Aqueles que não aceitam Jesus, por mais que escutem a palavra de salvação, escutem o que Deus está ministrando, às vezes nós mesmos ministramos alguém, mas essa pessoa não aceita o que está sendo ministrado, a ele não está sendo revelado o reino de Deus. Ele não vai conseguir compreender o reino de Deus. Mas quando a pessoa abre o seu coração, aceita a palavra de Deus, essa pessoa está sendo aberto o seu coração, a sua mente, para que o Espírito Santo possa revelar o reino de Deus para a sua vida. Então nós vemos aqui no primeiro capítulo, nesse primeiro versículo, Jesus então deixando de pregar para os judeus e abrindo então o leque para qualquer um que viesse ouvir então a palavra de Deus, né? A explicação, e o próprio Jesus diz, quando os discípulos falam assim, por que fala para eles por parábolas, né? E Jesus fala assim, a vocês foi dado, né, conhecer os mistérios do reino. E no versículo 13, no versículo 18, desse mesmo capítulo, diz assim, portanto, ouçam o significado da parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente cai em um terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria. Todavia visto que
não tem raiz em si mesmo, permanece um pouco de tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona a fé. Uma coisa interessante, às vezes as pessoas pedem assim, pastor, dá-nos uma palavra. Né? Você ora, você vai buscar um profeta porque você quer uma palavra de revelação para a tua vida, mas muitas vezes nós não entendemos que quando nós recebemos uma palavra na nossa vida, de uma profecia, essa palavra vai ser provada na nossa vida. E quando se cumpre essa profecia, pastor, é quando você passa pela situação e você recebe, né, como se diz assim, a partir do momento que você passa por toda a aprovação dessa palavra, você vai receber a totalidade daquela profecia que foi profetizada para a tua vida. Então, se você não tem raiz suficiente na tua vida espiritual, você não vai resistir. Amém? Amém. Mas eu tenho certeza que nós temos aqui terras boas e férteis, que foram semeadas palavras do reino. Né? Versículo 22. Quando a semente cai no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano da riqueza sufocam e tornam-a infrutífera. Continua tendo palavra, mas está infrutífera. Enquanto a semente que cai em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra, entende e dá uma colheita de 100, 60, 30 por 1. Amém? Amém. Então nós entendemos aqui o próprio Jesus explicando a parábola do semeador. Amém? Agora, eu quero voltar para o versículo número 1. Amém? Que foi o versículo chave desta noite. Aquele mesmo dia Jesus saiu da sua casa e assentou-se à beira-mar. Né? Aqui está falando de uma rejeição dos judeus. No versículo, no João 1:11 diz assim, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, por isso que foi que Jesus teve que sair do meio dos judeus e começar a ministrar o reino de Deus de uma maneira diferente, de uma maneira em que todos que ouvissem a palavra que ele estava sendo ministrada a eles, né, recebessem esse reino em seu coração, não somente para os judeus. Tanto é que quando aquela samaritana vem atrás de Jesus, pedindo, Jesus, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e precisava de cura e de libertação, e Jesus fala assim, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel, ele não veio para os samaritanos. Né? Então você veja que Jesus tinha um propósito, mas esse propósito não pôde ser cumprido porque os judeus rejeitaram Jesus. Né? Então, para que possamos entender isso com mais claridade, existe uma outra parábola chamada a parábola do banquete de casamento. Lembram dela? Amém. Mateus 22:1. Algo para mim. Mateus 22:1. Mateus 22:1. Vocês acharam? Bem, Diz assim, Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho, enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos, dizendo, diga aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não deram atenção e saíram, um para o seu campo e outro para os seus negócios. Os restantes agarraram seu servo e maltrataram e os mataram. O rei ficou irado, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou as cidades deles. Então disse o servo, o banquete de casamento está pronto, mas os convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convide para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam. Entraram gente boa e gente má. E a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando vestes nupciais e perguntou-lhe, amigo, como você entrou aqui sem vestes nupciais? O homem emudeceu. Então o rei disse
aos que serviam: amarrem-nos as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Então os servos saíram para as ruas, até aqui. Amém? Amém. As coisas que o Espírito Santo me levou a entender aqui. Deus, ele faz o banquete, prepara o casamento para o seu filho. Amém? Quando ele vem para chamar aqueles que foram convidados, quem foram os convidados? Os judeus. Foram convidados para essa festa, mas eles não quiseram, eles não aceitaram. Como na primeira palavra que nós lemos, eles rejeitaram Jesus, rejeitaram o seu reino. Então Deus fala assim: já que eles rejeitaram, agora saia pelas ruas. Aí Jesus vai para a beira do mar. Amém? A pregar o evangelho para as pessoas que não eram judeus. E muita gente se acercava a Jesus. E como a própria parábola que nós lemos agora diz, gente boa e gente má se reuniram ali. Porque existiam pessoas ali que aceitavam o evangelho pregado por Jesus. Existiam pessoas ali que realmente de coração abriam seu coração e aceitavam a palavra que Jesus estava pregando. Mas existiam pessoas ali que estavam ali não pela palavra que Jesus estava pregando e nem por amor a ele, mas sim por amor àquilo que ele podia dar. Amém? Como na multiplicação dos pães. Aquilo que Jesus podia dar, não por aquilo que Jesus estava oferecendo, que era o reino de Deus. E existiam pessoas ali que estavam ali por estarem ali, que não tinham entendimento de nada, mas estavam ali. E nós entendemos aqui algumas coisas dentro dessa parábola, que nos mostra. A primeira coisa que nós vemos aqui é no versículo 6. O restante dos servos que ficaram ali, amarraram e maltrataram. Isso que está falando Jesus estava em parábolas falando do sofrimento que ele ia passar na cruz do Calvário. Porque quem estava pregando o reino de Deus? Jesus, ele trouxe uma parábola falando de pregação do reino, de ministração do reino, mas na realidade quem estava ministrando o reino e trazendo o reino era Jesus. E ele fala aqui no versículo 5: mas a ele não deram atenção, e saíram para o seu campo e outros para o seu negócio, e o restante que ficaram ali amarraram os servos e maltrataram e o mataram. Estava falando do sofrimento de Jesus, do que Jesus ia passar. Ele mesmo já estava mostrando o caminho que ele ia ter que cruzar, né? E o interessante de tudo isso, que eles rejeitaram o mestre, e Jesus então começa a mostrar tudo aquilo que ele ia poder, ele ia ter que passar, ia ter que andar, ia ter que fazer para que o reino de Deus pudesse então permanecer aqui na terra. Por isso que hoje, para nós podermos sentir a presença do reino de Deus aqui na terra, nós temos que pedir a Deus nos santificar na nossa vida para que esse reino se manifeste. Embora ele já esteja manifestado e o trono de Deus está no reino celestial, assentado à destra de Deus, está reinando, e ele precisa então que este reino seja manifesto na terra. Amém? Porque ele foi rejeitado, então nós precisamos trazer este reino. E Jesus é o caminho para que esse reino se manifeste aqui na terra, na nossa vida. Então nós precisamos ver algumas coisas dentro dessa parábola. E o rei ficou irado, amém? No versículo 7. Esse aqui é Mateus 22, versículo 7. E o rei ficou irado, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e o queimou as cidades deles. Está falando da grande tribulação. Essa grande tribulação é um ponto importante para converter aqueles que não aceitaram a pregação do Evangelho. Zacarias capítulo 12 em diante, se você ler com atenção essa profecia dos últimos dias, você vai ver que eles vão reconhecer Jesus. Eles chorarão amargamente por aqueles que eles mesmos transpassaram. Ou seja, quando o soldado transpassou o lado de Jesus com a lança. Eles vão reconhecer que aquele era o Filho de Deus. E naqueles últimos dias, no dia da grande tribulação, que Deus vai destruir todas as coisas e vai ser arrebatado a igreja, naquele dia a grande tribulação tem um propósito maior, que é fazer a conversão dos judeus. Naquele dia da grande tribulação, o grande propósito não é destruir o inimigo, embora seja esse um pouco do plano de Deus, parte do plano de Deus, mas o foco maior da grande tribulação,
que nós não vamos estar aqui, que não vamos ser Amém. arrebatados antes Glória ou a no Deus. princípio das dores, né? Nós vamos ser arrebatados com Cristo nas regiões celestiais, né? E ficarão aqueles que não aceitaram o Evangelho de Jesus, e também aqueles que aceitaram o Evangelho de Jesus, como na parábola das 10 virgens. As 5 eram prudentes, que aceitaram o Evangelho, que era a administração do Evangelho, aceitaram a palavra de Deus, seguiram Jesus de coração, e no dia do arrebatamento, amém? Esqueci que tinha alguém traduzindo. No dia do arrebatamento da igreja, 5 vão subir. Amém. E 5 vão deixar. Vão ser deixados. Por quê? Porque essas 5 que ficaram, elas estavam no mesmo lugar, ouvindo a mesma palavra, mas não aceitaram a palavra. Por isso que a palavra de Deus diz que se tem 2 trabalhando no campo, um será tirado e o outro será deixado. Você sabia que nas empresas aéreas americanas, 2 pilotos sempre tem, o piloto e o copiloto, não é verdade? Um tem que ser crente e o outro não pode ser crente. Por quê? Porque os americanos sabem que no dia do arrebatamento o crente vai ser tirado. Se for os 2 crentes, o que vai acontecer? Então é por lei dentro das aerolíneas americanas que se um for crente, o outro não pode ser crente. Então nós entendemos aqui que quando se fala do reino, nós temos que ter o coração aberto para aceitar aquilo que está sendo pregado. Amém. Aleluia. Porque quando nós aceitamos isso na nossa vida, é agregado a nós uma unção. Amém? Porque aquelas que entraram para bodas do Cordeiro, as 5 virgens que eram prudentes, elas estavam com azeite. As suas lâmpadas estavam acesas. Então elas precisavam estar no lugar onde o azeite descia. E o único lugar da terra que se desce o azeite do céu é na igreja. Glória a Deus. É na igreja. É onde Deus desce o azeite da oliveira. Amém? Amém. O azeite do céu, o azeite que vai encher as nossas vidas. Amém? Amém. Versículo 8 em diante diz que o casamento estava pronto, né? Então vão pelas esquinas, pelas ruas e convide ao banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas e puderam encontrar gente boa, gente má, e a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. É o período em que a igreja do Senhor hoje, esse período que nós estamos vivendo, está saindo para as ruas para evangelizar. Glória a Deus. Quando sai para as ruas para evangelizar, né, a casa vai ficar cheia. Mas também a palavra de Deus está mostrando aqui que no meio dessa multidão de pessoas que aceitam Jesus, que estão na casa de Deus, ainda há pessoas que é gente boa e gente má. Por isso que nós temos o conflito muitas vezes dentro da igreja. Por causa desta lançar da rede. Né? Como diz, o pescador sai, lança a rede, quando puxa, vem todo tipo de peixe. Né? Mas nós oramos ao Espírito Santo para que o Espírito Santo toque e transforme a vida dessas pessoas. Amém. Amém? E isso não tem como nós sermos uma igreja diferente. Não tem como nós, Ministério Renovo Japão, ser diferente. Né? Por quê, pastor? Por quê? Porque quando, na outra parábola do joio e do trigo, alguém lembra dela? Amém. O semeador saiu, semeou as boas sementes, mas veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. O que significa isso, pastor? A terra é o nosso coração. Amém? Aí nós voltamos a entender por que Adão e Eva caíram no começo. Lá foi plantada a semente do joio no nosso coração. Aí os servos chegaram para o dono da terra. Você quer que nós vá lá e arranque o joio? Ele falou assim, não, deixa o joio no meio do trigo. Deixa o joio no meio do trigo. Se arrancar o joio hoje, nós podemos arrancar o trigo também. Então, no dia da colheita, qual é o dia da colheita? O dia da colheita é o dia do arrebatamento da igreja. O dia que a igreja for tirada desse lugar, o joio ficará. Mas, pastor, o joio não vai ter misericórdia? Sim, ele vai ter misericórdia, mas só que a misericórdia que ele vai ter é ficar aqui e passar a tribulação
não aceitar o que o inimigo for impor para a sua vida, morrer pelo Evangelho, morrer por Cristo, porque ele conhece a palavra de Deus, porque ele estava na igreja, e vai ter que ter a sua salvação pelo seu próprio sangue, não pelo sangue de Cristo. A primeira leva, o primeiro arrebatamento da igreja vai ser o trigo tirado do meio do joio. Amém? Esses vão ser os primeiros. O segundo vai ter uma segunda chance, que aí vão ser junto com os judeus. No meio da grande tribulação, os judeus vão se converter ao Evangelho, o reino de Deus então virá, né, depois, e vai ser implantado em Jerusalém, né, onde os pés desse ministério tocará o Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras partirá de um lado a outro, diz em Apocalipse. E aí será implantado, então, o reino que deveria ser implantado aqui no começo do Evangelho. Vai ser implantado totalmente no dia depois da grande tribulação. Então, nós entendemos aqui o que, irmãos? Que nós estamos num período em que nós temos que abrir o nosso coração de uma maneira a aceitar aquilo que a palavra de Deus está nos mostrando. Aleluia. Amém. Para que nós possamos estar preparados para o dia. O dia ninguém sabe, é como um ladrão na noite. Hoje nós podemos estar aqui, amanhã ninguém amanhece mais aqui, já estão todos na glória. Porque o dia do Senhor está próximo. E uma das grandes profecias que já se cumpriram em 1946 foi a reunião e a aceitação do Estado Maior de Israel. O dia que Israel fosse reunido como nação, seria um dos grandes pontos visíveis da profecia. Amém. Que Jesus já estaria vindo. Glória a Deus. E nós estamos vendo nos últimos dias, a palavra de Deus, se você quiser saber um pouquinho e comparar com o que está acontecendo com o mundo hoje, leia Mateus 24, o capítulo de Mateus 24 vai te mostrar o que iria acontecer naqueles dias que estão ministrando ainda, mas é na realidade a nossa realidade de hoje que está sendo colocada no mundo hoje, na nossa vida. Todas as epidemias e todos esses problemas de coronavírus, isso tudo já estava programado. É, Deus. Mas a igreja de Deus tem uma palavra sobre nós. Sim, aleluia. Deus nos protege, Deus nos cuida. Sim, Deus. Amém? Obrigada. Porque nós não vamos ser atingidos por essas coisas. Sim, aleluia. Permanecemos fiéis ao Senhor. Amém? Amém. Nós estamos com a hora meio avançada. Mas eu vou ler só um pedacinho. Mas, versículo 11 em diante. Mas quando o rei entrou para ver os seus convidados, notou ali um homem que não estava usando vestes nupciais. E perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem vestes nupciais? O homem emudeceu. O rei disse aos que serviam: amarrem-o as mãos e os pés e lancem-o para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Esse aqui está falando já do julgamento do trono branco, do julgamento final, dia que a igreja também vai se apresentar diante desse trono. Cada um de nós passaremos por esse trono e seremos julgados nesse trono. Esse trono é o julgamento do crente, o julgamento das nações, dos povos, né? E aquele que não se encontrar no livro da vida, esse será lançado nesse lugar de ranger de dentes. Mas se o seu nome continua escrito no livro da vida, esse entrará para as bodas do Cordeiro. Aleluia, Deus. Amém? Então, ou seja, as pessoas que forem em casamento, né, sabe que você, na entrada você vão fazer um check-in lá, né? Se o teu nome não estiver na lista, tu não entra. Vai ser a mesma coisa. Naquele dia, haverá 3 livros. A palavra de Deus, que é por onde nós vamos ser julgados. Do outro lado estará todas as coisas que nós fizemos em vida, em carne, serão escritas naquele livro. Tudo que nós pensamos, tudo aquilo que nós falamos, e todas as nossas atitudes, e tudo que nós fizemos com nossas mãos, estarão detalhadamente escritos ali. Vai ser julgado pela palavra de Deus. E o outro é o livro da vida. Em Apocalipse diz: abrirá-se o livro da vida. Se seu nome se encontra ali, você será salvo. Glória, aleluia. Amém? E essa parábola do joio e do trigo, ele mostra muito bem o que vai acontecer, qual é o processo que está acontecendo, né? Nas nossas vidas e na igreja, no mundo inteiro. Naquilo que está sendo, se você for ver que o Evangelho do Senhor está sendo pregado em todas as nações, línguas e povos, de todas as formas.
Amém? Então nós estamos entrando numa reta final. E nós temos que estarmos preparados para o dia da vinda do nosso Senhor. E nós temos que orar para esse dia acontecer. Amém. Né? Muitas vezes eu não vou orar porque eu tenho medo e não estou preparado. Não, nós temos que estar preparados para esse dia. Porque esse dia nós não sabemos a hora nem quando isso vai acontecer. Mas que está próximo, está próximo. Pelos acontecimentos mundiais que está acontecendo, nós já estamos vendo que isso, né, está muito próximo de acontecer. Amém? Nós vamos então deixar um pouquinho mais Louvado seja Deus. da parábola para nós talvez entrarmos no capítulo, no versículo 2, que nós lemos a primeira parábola. Né? Reuniu-se ao redor uma grande multidão e tal. Nós vamos deixar para a semana que vem. Hoje nós entramos somente numa introdução no capítulo 13, versículo 1. Naquele mesmo dia Jesus saiu da sua casa e assentou-se à beira do mar. Amém? Para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui. A rejeição dos judeus nos abençoa nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos colocar em pé. Vamos orar nessa noite. Eu quero que você particularmente ore pela sua própria vida. Né? Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Né? Então você se reconcilie com Deus. Peça perdão a Deus se você precisa pedir. Se você precisa pedir perdão para um irmão, para uma irmã, né? Esteja na liberdade. Né? Peça perdão para essa pessoa, se isso existir no meio da igreja, né? E venha participar da ceia. Não deixe de participar da ceia por causa dessas coisas. Amém? Nós vamos orar, então você ore pela tua vida. Reconcilie-se com Deus. Peça a Deus que Deus te mostre alguma coisa que não está agradando Ele, né? Para que Ele possa então mostrar para você e você possa ser reconciliado. Amém? Eu peço que o irmão Edgar venha. Acho que aqui o pão, né? Pão aí. Vinho. Então o irmão fica com o pão. E a irmã naquele lado com o vinho. Amém? Amém.